aqui com vocês e parabenizar pelo evento. Bem, esse tema é um tema do dia a dia de todo cirurgião vascular, que são dores nas pernas, é um tema impossível em falar em 8 minutos. Bem, vamos abordar algumas prioridades. Bem, primeiro em relação aos sinais e sintomas, a dor, o edema, a sensação de peso, cansaço, muitas pacientes nos procuram apenas pelo processo, por uma causa estética, ou decorrente de uma queixa arterial, que é a claudicação intermitente. Entretanto, vamos nos deter mais aos aspectos venoso. É fundamental que nós realizamos um diagnóstico clínico bem feito, porque o que eu tenho observado é que nós deixamos de fazer o diagnóstico clínico, a história desses pacientes, levando muitas vezes ao erro, principalmente dentro de hospitais de escola, onde é comum isso. Então, o estágio da doença, as características ambientais, principalmente em relação à temperatura de cada cidade, as doenças arteriais associadas, como ICC, renal, arterial, e as doenças de outras especialidades, como ortopédica e reumatológica. Em relação a aspectos clínicos, eu gostaria de chamar a atenção em relação ao pé chato. É comum, esses dias eu peguei uma paciente há uns anos que ela tinha 17 anos de idade, dores nas pernas, um pé chato. Ela fez até uma flebografia, quando é uma alteração anatômica, e muitas vezes nós negligenciamos, deixamos de fazer o exame nessa paciente e passar por situações desse tipo. Vida sedentária, obesidade, emagrecimento rápido, idade, ocupação. Aqui eu queria chamar a atenção em relação à ocupação. Por exemplo, é comum, eu moro em São José do Rio Preto, uma cidade com 30, 40, com uma temperatura de 30 a 40 graus. Então é comum, às vezes, o paciente que trabalha 10, 15 horas, chega com dores nas pernas no final do expediente e não tem nada. Tem um CEAP C0, C1, ela relata que nos dias que ela não trabalha, não tem dores nas pernas. O que está acontecendo aqui? Nós estamos ultrapassando a nossa reserva fisiológica ocupacional. Nós ultrapassamos a nossa capacidade física, então levando a uma sintomatologia. Essa paciente não tem uma doença. Entretanto, ela pode ter uma doença quando nós associamos, por exemplo, uma doença venosa, um CEAP, a partir de C3, onde nós temos sintoma. Então, é fundamental que nós realizamos o diagnóstico correto e a abordagem correta. Entretanto, quando, por exemplo, eu tenho um C3, nem sempre, se eu operar essa paciente, eu vou resolver o caso dela, porque o problema é ocupacional, certo? Então, eu tenho que associar alguma coisa em termos de tratamento. Emagrecimento rápido. Eu passei por isso uns anos atrás, eu perdi 7 quilos, eu tinha uma dor na perna terrível, eu tenho uma safena visível e palpável, eu tinha marcado a minha cirurgia para 15 dias, quando eu fui fazer o dúplex, estava totalmente normal. Então, é importante que na história do nosso paciente, nós checamos se ele não teve uma perda de peso, que leva a uma perda da massa muscular e uma deficiência em relação à bomba muscular da panturrilha. Aqui é o pé chato, certo? É frequente, que nós já relatamos. É importante se ele estar associado ou não, e muitas vezes o pé chato é uma causa de dor isolada de membros inferiores. Em relação aos sinais, o que tem me chamado a atenção nesses anos é a dermatite ocre. Eu tenho muitos pacientes CEAP C0, C1, C2, não tem uma hipertensão venosa e tem uma dermatite, pacientes com 20 e poucos anos. Aqui na direita nós observamos a extensão dessas lesões e eu questiono se só o processo da hipertensão venosa levaria a essa dermatite ou se eu não tenho uma fragilidade capilar associada. O que a gente tem observado é que tudo sugere que eu tenho uma fragilidade capilar associada e a gente tem tido uma boa experiência utilizando de drogas para controlar essa dermatite. Uma outra coisa em relação a sintomas, nós temos observado, a gente tem um ambulatório grande de úlceras de perna, a mudança do sintoma. Por exemplo, eu estou tratando essa ferida, o paciente está muito bem obrigado, ele começa a ter muita dores à tarde, à noite, até prova em contrário, eu tenho uma infecção, nem sempre eu tenho sinais inflamatórios evidentes, e uma biópsia, normalmente a gente tem detectado muitas infecções que devem ser tratadas com antibiótico. Ou muitas vezes o curativo está errado, certo? Então eu tenho que identificar bem o que está acontecendo com esses pacientes. Uma coisa que tem me chamado a atenção nesses últimos anos, que é uma linha minha de pesquisa, alteração da permeabilidade capilar, que é um problema da microcirculação arterial, e só uma alteração de permeabilidade me leva a sintomas de uma doença venosa crônica. Entretanto, essa alteração da microcirculação, ela pode ou não estar associada a uma doença da macrocirculação.
Então, o diagnóstico dessa alteração da permeabilidade é fundamental. Esses pacientes têm retenção de líquido, eles retêm em torno de 1 quilo entre 7 horas da manhã e 7 da noite. Então, eu tenho que tratá-lo de uma forma específica. Outra coisa que sempre é comum a gente ver a negligência de doenças associadas. Por exemplo, o diabético. Tem muitos pacientes que nos procuram com uma doença venosa, com varizes. E muitas vezes ele tem associado, ou às vezes, uma neuropatia diabética. Então, é fundamental que nós estabeleçamos não só o diagnóstico da doença venosa, mas das outras doenças associadas para que possamos resolver o problema do paciente. Eu vou citar esse caso porque aconteceu comigo semana passada. O residente estava avaliando um paciente, chegou com varize de membro inferior, ele ia operar varize, eu examinando o paciente, palpei o pulso, um pouco reduzido, mas presente, pedi para fazer o índice, tem um índice 0,8. Então, ele tem uma doença arterial crônica associada, certo? Isto é comum e nem sempre nós lembramos de avaliar o pulso dessas pacientes. Essa paciente é uma realidade uma paciente que aconteceu também isso há uns 2 anos atrás, paciente de 35 anos de idade, e operar essa paciente particular, o custo era alto, ela acabou indo para o hospital escola, ela tinha varize e era fumante, e queixa de dor nas pernas. Quando começamos a interrogar, tirar a história, ela sugeriu uma claudicação, nós fomos avaliar, ela não tinha pulso arterial, e o índice, ela tinha uma pressão sistólica de 60, tudo ocluído. Se essa paciente tivesse sido operada, provavelmente não iria cicatrizar as feridas e correria até um risco de amputação das pernas. Portanto, é fundamental que nós não negligenciemos a consulta. Eu sei que o SUS, os convênios, o tempo de consulta é pequeno, mas nós temos que fazer uma abordagem ampla desses pacientes em termos de investigação, investigar não só, além das doenças venosas crônicas, o que está associado. Em relação à terapêutica, as drogas venotônicas, as meias elásticas e as opções cirúrgicas. Entretanto, em relação ao tratamento clínico, as drogas e as meias são as 2 principais opções que temos. Em relação às drogas, essas são as principais drogas citadas uma meta-análise da Cochrane, em relação ao uso nas doenças venosas, ruticídias, diosmina micronizada, desobilato de cálcio, centela asiática, e a minafitone, são as principais drogas venotônicas citadas. Agora, uma pergunta: quando usar? Primeiro, é fundamental que nós estabeleçamos o diagnóstico, e dentre essas drogas, eu tenho uma droga que funciona mais em relação à parte linfática em relação às outras, eu tenho uma droga que funciona mais em relação à permeabilidade capilar, processo inflamatório, e não podemos deixar de salientar em relação às úlceras. 10 a 15% das úlceras eu posso ter uma associação com a doença arterial crônica e os quadros infecciosos. Então, é fundamental que nós estabeleçamos todas essas diferenças. Em relação ao tratamento da doença venosa, quando os sintomas são leves, nós abordamos mais com drogas, porque 95% dos pacientes em Rio Preto, que eu passo uma meia elástica, eles não usam, certo? A não ser que ele tenha sintomas mais graves. Aí sim, aí o uso da meia é fundamental, associado ou não, certo, com drogas venotônicas e muitas vezes analgésicos. Então, é fundamental que nós identificamos as causas, fazemos o diagnóstico correto, para que possamos ter uma abordagem e um resultado melhor. Obrigado.